Olá, Renata Bonotto aqui. E hoje eu vou falar sobre uma pergunta que é quase que uma reclamação e um incômodo, né? Quem nunca ouviu alguém perguntar por que que algumas pessoas trabalham com diferentes bibliotecas de símbolos? PCS, Arasaki, Symbolsticks, Bliss. Por que a gente tem tantas diferentes bibliotecas e qual que seria a melhor utilizar? Né? Será que a gente não poderia ter uma só? Isso não facilitaria a vida de todo mundo? Essas são questões que acabam surgindo na cabeça de quem trabalha no campo da comunicação aumentativa e alternativa, ou quem precisa lidar com estudantes com necessidades complexas de comunicação quando chegam na escola também. Então, vamos pensar aqui junto comigo, tá? Uma das primeiras bibliotecas de símbolos que surgiu, por exemplo, foi o Bliss. Ele surgiu num momento, década de 70, onde a gente não tinha essa revolução tecnológica que nós temos hoje. Então, os símbolos Bliss, eles não foram inicialmente pensados para a comunicação aumentativa e alternativa, mas logo pessoas e profissionais que trabalhavam com pessoas com deficiência viram o potencial de utilizar essas imagens para a comunicação de pessoas com paralisia cerebral, principalmente. Então, o Bliss, ele tem uma característica, ele é fácil de ser desenhado. Então, em um momento onde não existia impressora com tanta facilidade e nem tanto especificação das ferramentas tecnológicas para desenho, como nós temos hoje, na década de 70, a gente não tinha tudo isso, a gente não tinha computadores tão facilmente disponíveis e nem com tanta capacidade de processamento. Blix foi um sistema de simbólico interessante e ele tinha essa característica também de poder ser desenhado à mão com relativa facilidade. No entanto, é claro que com o tempo e com o avanço das possibilidades tecnológicas, foram surgindo outras bibliotecas. Uma das outras bibliotecas que nós temos é a biblioteca PCS, que se chama Picture Communication Symbols, que foi feito pela Roxana Meyer, lá atrás, né, com a Dynavox, né? E essas imagens, elas se pareciam mais concretas, elas tinham semelhança. Então, a gente tinha a figura de uma pessoa, mais como um desenho de uma pessoa. O Bliss, ele é muito mais de linhas retas. E eles são símbolos mais abstratos. Então, por exemplo, mãe, ele parecia que tinha um chapéu, né? Como se fosse também um quadrado. E a gente conseguia, né? A gente tinha combinação de proteção e pessoa para indicar esse sentido. Algo desse jeito, agora eu não vou me lembrar com exatamente. Mas, então, eu não olhava para aquele desenho e imediatamente associava que era uma mãe, né? Ou que poderia me fazer alusão a ser mãe, representado naquele símbolo. Com a vinda dessas possibilidades tecnológicas, dos desenhos serem agregados aí, inclusive a um software, né, a um aplicativo, isso foi tornando a comunicação aumentativa e alternativa mais acessível, porque o Bliss, ele tinha, por exemplo, uma complexidade maior, porque existia uma abstração envolvida nos significados relativos aos símbolos. No PCS, isso já fica mais fácil, por exemplo, principalmente para objetos ou elementos concretos. Frutas ficam fáceis de serem representadas, carro, animais, né? A gente conseguia ver muito mais facilmente essas associações e essas representações. Contudo, o PCS, né, o Picture Communication Symbols, eles faziam parte de uma aplicação e eram pagos. O PCS surgiu nos Estados Unidos. Na Europa, por exemplo, nós temos outro tipo de biblioteca que se chama Widget. Widget, se alguém ficar curioso aí de pesquisar.
Então, os símbolos widget parecem um pouco com o PCS, eles usam muito mais aqueles bonequinhos em linha, e é um sistema de símbolos, uma biblioteca muito mais utilizada, por exemplo, na Europa, tá? Mas também paga. O Arasaki, que é uma iniciativa do governo de Aragão, na Espanha, foi uma primeira iniciativa que produziu imagens de forma gratuita. E o grande objetivo do Arasaki foi justamente fazer com que esse acesso aos símbolos de comunicação aumentativa e alternativa pudessem ser mais distribuídos e fáceis para qualquer pessoa utilizar. Tanto que até hoje essa biblioteca de símbolos ela está disponível e ela é gratuita para pessoas do mundo inteiro utilizarem. Então, há esses diferentes elementos, essas diferentes bibliotecas, né? E as aplicações, os sistemas, os programas de comunicação aumentativa e alternativa, em geral, adotam uma biblioteca de imagens que é sua. Porque se eu preciso fazer um aplicativo e usar uma biblioteca que não foi eu mesma que criei, a gente tem questões relativas a direitos autorais. Então, um pouco o que explica essa existência de diferentes bibliotecas de símbolos é a questão da propriedade. Então, uma empresa que desenvolve uma biblioteca de símbolos tem a propriedade sobre ela. Se alguém quiser utilizar, vai precisar fazer pagamento ou algum tipo de negociação para a utilização desse banco de imagens, né? Então, esse é um dos grandes motivos por que nós temos diversas bibliotecas de símbolos. Né? De todas essas que eu mencionei, a Arasaki é uma das maiores. Há também algumas bibliotecas com outros nomes que a gente vai encontrar símbolos também que podem ser gratuitos ao longo do tempo. Algumas pessoas foram desenvolvendo símbolos para serem utilizados de forma gratuita, né? No entanto, quando a gente pensa em ter um aplicativo de comunicação aumentativa e alternativa, acaba sendo importante a gente ter uma estabilidade para o uso de imagens, já que talvez nós tenhamos um sistema de comunicação aumentativa e alternativa baseado em imagens, certo? Então, espero que tenha dado para entender um pouquinho essas diferentes bibliotecas de símbolos, o que está por trás disso, e, é claro, de certa forma, fica, né, entendido aqui por que também há essas diferentes bibliotecas de símbolos, certo? Então, a gente precisa estar atento à aplicação que nós vamos utilizar, à ferramenta que nós vamos utilizar e pensar aí, a gente está trabalhando com uma criança que já está acostumada com uma determinada biblioteca, com uma determinada organização, se a gente considera que é muito importante e necessário que a gente mantenha essa padronização, né? Talvez sim, talvez não, aí isso vai depender de cada caso, certo? Por que que eu digo que depende de cada caso? Porque muitas vezes essa orientação, ela pode até no momento inicial ter passado pela identificação de imagens, mas para algumas palavras, daqui a pouco se cristaliza também o posicionamento desses símbolos na prancha. Isso acaba se tornando mais importante do que a imagem em si. Porque, por exemplo, a imagem de morango, banana, mochila, sapato, pode ser imediatamente compreendida. Porém, se eu tiver uma outra palavra menos intuitiva, menos concreta, por exemplo, pegar, correr. Não, correr é até bem fácil de entender, né? Mas se eu tenho uma palavra mais abstrata, né? Fazer, então não necessariamente a imagem ela se torna tão importante. Fica mais importante eu entender que aquela imagem, naquele local, vai estar associados a diferentes possibilidades, né? E isso eu construo na interação, isso
tem peso diferente. Então, não é porque eu tenho uma imagem que está tudo resolvido. Tem imagens que são concretas e essas imagens facilitam a correlação direta com a palavra, porém, para muitas palavras que nós utilizamos, inclusive no cotidiano, nós não conseguimos ter tanta concretude e, portanto, é importante, o símbolo já não é tão importante assim, ele já fica em segundo plano. Espero que isso tenha ajudado a esclarecer um pouquinho esse aspecto relativo aos símbolos e às bibliotecas de símbolos. Se você tem mais alguma dúvida, coloca aí. Depois a gente vai seguir conversando. Até a próxima!